Estamos no quarto ano desde o início da Guerra do Peloponeso, na Grécia, em 427 a.C. O confronto entre Atenas e Esparta arrastou inúmeras cidades de toda a Grécia para o conflito. Os casos de peste não param de aumentar e milhares de atenienses morreram devido à doença. Atenas enfrenta uma situação crítica, debilitada pela falta de tropas e recursos financeiros, esforçando-se para manter de pé. Além do mar Egeu, na ilha de Lesbos, encontra-se a cidade de Mitilene, parte do Império Ateniense. Percebendo as dificuldades enfrentadas por Atenas, Mitilene tenta se libertar do domínio ateniense, transita da democracia para a oligarquia, cessa o pagamento de impostos a Atenas e se declara independente. Apesar de ter recursos limitados, Atenas, na tentativa de continuar a guerra, contrai uma enorme dívida para financiar uma expedição militar punitiva, visando recuperar o controle sobre a cidade de Mitilene. Esta é sitiada e ocupada. Os estrategos atenienses capturam os oligarcas e suspeitos de rebelião, num total de 1.000 pessoas. Eles são então embarcados em navios e enviados para Atenas, onde serão julgados pela Assembleia Democrática. Quando os navios chegam ao porto de Pireu com os prisioneiros, os atenienses convocam uma Assembleia Democrática para decidir sobre as medidas punitivas a serem aplicadas aos cidadãos de Mitilene. Ao final da Assembleia, com a maioria dos votos expressa através do levantamento de mãos, é determinado o castigo para Mitilene. Todos os homens de Mitilene em idade de combater serão executados, e as mulheres e crianças levadas para Atenas e vendidas como escravas. Após a oficialização do veredito, os atenienses, antes de voltarem às suas casas, dirigem-se ao porto e enviam um navio com a decisão final e instruções detalhadas para a execução das medidas punitivas, que serão levadas a cabo pelos estrategos atenienses em Mitilene. Na manhã seguinte, os atenienses percorrem as ruas da cidade, inquietos pela decisão tomada sobre o castigo de Mitilene. Sentindo-se traídos pelas próprias emoções de vingança e ódio, temem ter agido impulsivamente e optado por uma sentença excessivamente cruel e desumana. Diante disso, a Assembleia reúne-se novamente. Dentro da Assembleia, os mais radicais argumentam: estamos em luta contra Esparta e seus aliados, e eles ousam nos trair? Devemos demonstrar toda a nossa força e ira, exterminando todos os rebeldes para que nenhum aliado ouse nos trair novamente. Nossa atitude deve ser um exemplo temível para assegurar a submissão de nossos aliados. Por outro lado, os moderados contrapõem: essa abordagem é contraproducente. Será que convém a nós, atenienses, mostrar-nos perante inimigos e aliados como impulsivos e despiadados? Isso não prejudicará nossa reputação como governantes? Embora o desejo de vingança seja compreensível, tal postura não é benéfica para a sobrevivência do nosso império. Enquanto a Assembleia discute o assunto, o navio que carrega a sentença de morte navega pelo mar Egeu, aproximando-se cada vez mais de Mitilene. No entanto, nesta Assembleia, a facção moderada prevalece e a seguinte resolução é oficializada: executar imediatamente, sem julgamento, os oligarcas e os 1.000 suspeitos de sublevação trazidos a Atenas no dia anterior. Em seguida, restabelecer a democracia em Mitilene, reintegrar o sistema de tributação e demolir as muralhas construídas para a defesa contra nossos ataques. Um segundo navio é então rapidamente preparado para partir do porto de Atenas. As pessoas correm ao porto, oferecendo comida e dinheiro, para incentivar os remadores do segundo navio a alcançar a primeira embarcação o mais rápido possível. Este segundo navio, agora carregado de uma mensagem de esperança, zarpa com a nova resolução, na tentativa de interceptar o primeiro navio antes que seja tarde demais. Após zarpar, os remadores se revezam incansavelmente, dia e noite, visando alcançar o outro navio no menor tempo possível. O primeiro navio chega a Mitilene conforme planejado. A mensagem é entregue e o estratego ateniense comunica o veredito aos cidadãos. Ele instrui os soldados sobre como separar os homens para a execução e as mulheres e crianças para serem deportadas e vendidas como escravas. Contudo, antes de iniciar o procedimento, o estratego avista no horizonte um navio que se aproxima. Ele decide aguardar para identificar quem se aproxima, talvez ciente no fundo de que a decisão anterior fora realmente excessiva. O segundo navio chega ao porto de Mitilene.
O mensageiro desembarca e rapidamente entrega nova sentença aos habitantes da cidade. Os 1.000 prisioneiros, que representam 5% da população de Mitilene, serão executados em Atenas. Os muros da cidade serão demolidos e a democracia restaurada, revogando assim a sentença anterior e trazendo alívio aos habitantes de Mitilene. Decidi relatar este episódio histórico, conhecido como o debate mitilênio, pois esse debate evidencia a fragilidade inerente à democracia. Como seres humanos e cidadãos, somos frequentemente confrontados com a necessidade de tomar decisões que demandam tempo para serem efetivadas. Muitas dessas decisões são tomadas impulsivamente, sob o impulso das emoções fortes do momento e do remorso subsequente que nos leva a tentar reverter as escolhas anteriores. Em uma democracia, nosso processo de tomada de decisão assemelha-se a navios que se perseguem no alto mar, cada um tentando interceptar o outro antes que seja tarde demais. Muitas vezes, tomamos decisões de maneira impulsiva. Depois, nos vemos em uma corrida contra o tempo, empregando recursos e esforços para que os remadores dos segundos barcos alcancem os primeiros, buscando interromper ou reverter nossas escolhas iniciais. Essa é a fragilidade da democracia, que muitas vezes se baseia nos sentimentos do momento. Contudo, a beleza da democracia reside em sua flexibilidade. No dia seguinte, as pessoas, após uma noite de insônia e remorsos, reúnem-se novamente, ansiosas para revogar as decisões anteriormente tomadas.